E vamos começar com mais um vídeo. Hoje eu tô até um pouco mais solto, com a roupa um pouco mais solta, um pouco mais leve. Hoje eu tô me sentindo um pouco mais leve, principalmente por causa da roupa que eu tô usando hoje, que é mais larga. Então, assim, ela é mais leve. Tô meio hippie hoje. Tô meio assim, mais paz e amor, mais tranquilo. Mas, assim, não vai interferir no vídeo não, tá? E tranquilos que isso daqui porque hoje eu estou um pouco mais leve, estou um pouco mais tranquilo para poder gravar e, obviamente, eu queria que vocês entendessem antes de começar o vídeo que, assim, nós, como todos seres humanos, temos dias bons e dias ruins. Então, às vezes, eu gravo em dias que eu não estou tão bem. Obviamente que eu não deixo transparecer isso nos vídeos, mas, obviamente, eu quero que vocês entendam que eu sou um ser humano igual a vocês. Eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho um monte de incêndio para apagar, às vezes eu tenho um monte de coisa para resolver e, obviamente, a gente às vezes não dá conta de tudo. E às vezes, quando a gente dá conta, a gente fica meio maluco e perturbado da cabeça que a gente só quer ficar quieto e não falar com ninguém. E hoje, semana passada foi uma semana extremamente intensa. Teve muito trabalho, muitas coisas para resolver, muitas coisas para falar, mas essa semana começou um pouco mais leve, um pouco mais light, então assim, eu estou me permitindo ficar um pouco mais solto, um pouco mais leve para fazer esse vídeo aqui com vocês. Então assim, sem mais delongas nesse início aqui, nessa introdução enorme desse vídeo, eu quero te falar o seguinte: finalizamos mais uma jornada. Chegamos ao fim da nossa segunda playlist, do nosso segundo mini seriado, né, do YouTube e assim, mais uma série bem concluída, uma série muito bem criada, com muito carinho, com muito esmero, com muito amor, com muitos estudos, com muitos conhecimentos para trazer para vocês. E eu quero dizer, antes desse vídeo começar, que assim, para eu criar todos esses vídeos que eu trago para vocês, independente do seriado ou qualquer outro vídeo que seja, eu aprendo muito, eu reforço muitas coisas para vocês, que isso acaba reverberando para dentro de mim, porque às vezes, quando eu falo para vocês, obviamente eu pratico muitos, às vezes a gente não pratica há um tempo, às vezes eu não pratico há alguns meses, algumas semanas, e aí eu volto até a praticar aquilo que eu falo para vocês, porque para mim eu acho que a vida é sempre um aprendizado contínuo e não dá para a gente aplicar tudo que eu estou falando para vocês, que é muita coisa. Então, obviamente, quando eu vou gravando os vídeos, eu me reaproximo de coisas que eu tenho falado para vocês. Isso me deixa muito contente e muito satisfeito de ver que assim as coisas que eu fazia me tornaram a pessoa que eu sou hoje e além do mais, o que eu fazia me fez tão bem para que eu sim me tornasse alguém muito melhor no hoje. Então assim, eu falo para vocês que tudo que eu falo aqui para vocês, nada é da boca para fora. Nada eu tiro do tipo da minha cachola e vou começar a falar, abrir o vídeo aqui e começar a falar igual um louco. Não. Na verdade, tudo tem um estudo, tudo tem aprofundamento, tudo tem aqui um roteiro que eu mesmo crio para poder fazer esse vídeo para vocês. Por isso que às vezes o vídeo fica meio longo, porque eu acabo me empolgando para fazer um roteiro e aí eu acabo falando demais. Mas assim, tanto que eu criei esse canal aqui mais para ser um bate-papo meu com você, não somente para ser uma aula em si, mas para que você conheça um pouco do Cláudio mais interno e para que você se aproxime um pouco mais de mim, se conecte um pouco mais comigo, porque eu gosto desse tipo de conexão. Quando eu vou acompanhar outros canais, eu gosto de me aproximar, eu gosto de me interagir, de estar próximo dessas pessoas que fazem o vídeo, até porque eu agrego a vida dela e também agrego a minha, porque isso a gente cria uma troca mútua e isso daqui é muito prazeroso. E aí, toda vez que eu vou gravar vídeo eu bocejo, eu não sei porquê, tá? E não é sono. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo de hoje, o nosso último episódio da nossa série de Descubra a Sua Missão. E só para a gente poder recapitular os episódios que a gente tinha falado anteriormente, para você entender nesse último episódio, para você finalizar e viver a sua vida com o seu propósito. E aí, no primeiro episódio, eu falei muito e dei muitas atividades e muitos exemplos como descobrir o seu propósito, como que você encontra a sua missão, como que você sente o sabor, qual fruta que você é para dar.
Se uma bananeira é para dar banana, você é para dar alguma coisa. Você é para fazer alguma coisa na sua vida. Então, assim, eu queria que você entendesse esse primeiro ponto, e esse foi o primeiro episódio que eu dediquei totalmente a falar sobre isso. O nosso segundo episódio foi alinhar as nossas atitudes e as nossas ações para nos seguirmos na nossa missão. Ou seja, se uma banana tem que dar bananeira, o que ela precisa fazer? Ela precisa crescer como uma bananeira, ela precisa agir como uma bananeira. E você, se você nasceu para fazer alguma coisa, você precisa agir e tomar atitudes de acordo com aquilo que você deseja fazer. Por exemplo, eu sou professor. E se eu desejaria, quando eu desejava ser professor, eu precisava fazer o quê? Ter ações e atitudes para que conviessem com a atividade que eu queria. Ou seja, eu precisava dar aula, eu precisava dar palestra, eu precisava ensinar. E aí sim, obviamente, eu fui me aproximando da carreira de professor, como eu já sou hoje. E o terceiro e último episódio, terceiro e penúltimo episódio, eu falei muito sobre como superar obstáculos e desafios que aparecem no seu caminho, porque obviamente vão aparecer. Vão aparecer dificuldades, vão aparecer impeditivos, vão aparecer empecilhos, incêndios e coisas muito difíceis para que você enfrente elas. Às vezes são situações pessoais, às vezes são situações emocionais, às vezes são situações físicas ou até mesmo financeiras. Mas você precisa entender como que você enfrenta esse tipo de dificuldade para você seguir o seu propósito, a sua missão. Eu, como professor, recebi muita chacota, recebi muito desmotivação, recebi uma cacetada de coisas que realmente fizesse com que eu abandonasse isso. Mas não, eu simplesmente segui em frente e fiz com que isso me fortalecesse e não somente me enfraquecesse. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Eu queria recapitular esses 3 episódios para vocês rapidamente, para que vocês entendam. Se caso você não assistiu algum desses episódios, faça o convite, vai lá, assiste, é rápido, juro por Deus que assim, obviamente vai ser um pouco mais longo que os vídeos normais, mas você, obviamente, vai se aprofundar, você vai entender, porque para você viver esse último de agora, você pode fazê-lo sem os outros? Pode. Mas é recomendado? Não. Então, assim, eu falo para vocês, se caso você não assistiu, faz esse esforço, vai dar uma... Pega um tempo, separa um tempo do seu dia, senta, presta atenção, pega papel e caneta, anota, estuda, presta atenção no que eu estou falando, para que de fato isso vai agregar na sua vida. Beleza? Então, vamos lá. É hora da gente seguir e de fato finalizar o nosso episódio hoje, que é você viver do seu propósito. É você conseguir viver e seguir de fato com a sua missão de vida. É para você conseguir fazer isso acontecer. E hoje eu vou te ensinar como que você vai acordar com ele todos os dias, como que você vai entender seu propósito e como ele é diretamente ligado com a sua vida e a sua missão aqui no planeta. Tudo que eu, Cláudio, faço está alinhado, está de acordo com o meu propósito, está de acordo com as coisas que eu quero fazer. E vocês vão entender que tudo que eu levo da minha vida, e obviamente tudo mesmo, eu utilizo como aprendizado e como coisas que posso agregar o meu propósito, a minha missão de vida. E isso daqui fica muito mais forte quando você aplica isso diariamente. Só para você entender, uma coisa que você precisa entender é o seguinte: não significa que você tem que trabalhar todo dia, tá? Porque propósito não significa só trabalho, mas significa que as suas atitudes e seus comportamentos precisam estar alinhados a isso. Por exemplo, eu sou professor e eu falo sobre saúde, eu falo sobre sono, eu falo sobre autoconhecimento, eu falo sobre desenvolvimento emocional, eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Bom, eu vivo isso todos os dias. Eu preciso viver isso todos os dias. Eu amo viver isso todos os dias. Eu quero viver isso todos os dias. Então, assim, eu trabalho todos os dias com isso? Sim. Mas significa que eu vivo somente trabalhando em cima disso? Não. Então, eu preciso que você entenda isso para ficar bem claro, tá? E no decorrer desse vídeo, você vai entender melhor, porque eu vou te explicando os tópicos que você precisa seguir, tá? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que partir de uma afirmativa que eu acho que vai ser a prerrogativa desse vídeo de hoje, que é a seguinte: seja coerente, mas seja coerente com o seu propósito. E aí, talvez você não deva entender muito bem ou não deva compreender muito bem o que eu falei, mas eu vou te explicar. Ser coerente com o seu propósito é você viver de acordo com o que você nasceu para fazer. É você ser o principal autor das suas falas. É
para você conseguir ser o protagonista daquilo que você está pregando, daquilo que você deseja. Então, assim, imagina só, para vocês terem uma ideia, meu propósito é ser professor e dar aulas. Se eu não dou aula, eu estou seguindo meu propósito? Não. Se eu não estou aprendendo para ensinar, eu estou seguindo meu propósito? Também não. Então, imagina uma pessoa que tem um propósito de ajudar outras pessoas e você não ajuda ninguém. Você está sendo coerente? Não. Então, é muito forte que você entenda para que você, assim, você tem que viver isso. Você tem que viver com esse propósito de vida. E aí, volto a falar, você não precisa trabalhar, viver somente disso, ganhar dinheiro com isso, mas significa que... Meu Deus! Significa que você precisa se fortalecer cada vez mais para que você esteja mais alinhado com isso. Eu gravo vídeos, eu dou aulas, eu faço todos os tipos de conteúdo necessários aqui para vocês, de forma que eu esteja alinhado com o meu propósito, tá? Então, vou te explicar como que você vai viver com o seu propósito de vida através dessas atividades aqui. Primeira de todas as atividades é você estabelecer rotinas. E eu falo isso para você porque quando você estabelece rotinas e hábitos, o seu propósito ele fica cada vez mais fortalecido. Como assim? Vamos pegar o meu exemplo, tá? Eu vou pegar o meu exemplo para todas as atividades aqui para ficar mais claro e elucidado para vocês. Mas vamos pegar aqui o meu exemplo do seguinte. O meu propósito é educar. Eu acordo, vivo todos os dias para educar, para ensinar pessoas, independente do que seja. Da matéria que seja, tá? Eu amo ensinar. Se eu puder ensinar qualquer coisa para as pessoas, eu vou ensinar. Obviamente, eu não vou ensinar coisas que eu não sei. Vou ensinar coisas que eu sei, que eu sou capaz de opinar, que eu sou capaz de falar, de interpretar e de dar o meu parecer. Mas o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, meu mesmo. Eu amo falar de desenvolvimento pessoal. É a área que eu mais amo, que eu sou mais apaixonado, que eu mais estudo, que eu mais me aprofundo. Só que nada me impede... Gente, tá horrível hoje esse bocejo. Nada me impede de ensinar outras coisas. Nada me impede de educar de outras formas. Então eu falo para você que assim, eu atuo em outras áreas de expertise. Eu falo de marketing, eu falo de gestão, eu falo de administração, eu falo de ética. Então assim, eu falo de outros assuntos que estão alinhados com o meu propósito. Por mais que eu ame falar sobre desenvolvimento pessoal, eu não falo somente de desenvolvimento pessoal. Estão entendendo? Então esse é o primeiro ponto. Crie rotinas. E como que você vai estabelecer as rotinas? Como que eu faço essa rotina de educar? Como que eu faço isso? Eu não dou aula todos os dias. Então esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Eu não simplesmente dou aula todo dia. Mas eu crio rotinas para que eu me aproxime dessas aulas diariamente. Como que eu faço isso? Eu leio e aprendo coisas relacionadas à minha área diariamente. Eu produzo vídeos, que aqui como você está assistindo, e lives toda semana. Eu dou aula e palestra e consultoria todos os meses, ou seja, eu procuro sempre estar alinhando o meu propósito de educação com a minha vida. Não significa que eu vou fazer sempre, mas significa que eu vou estar alinhado, eu vou estar fazendo isso constantemente e fazendo com que isso se torne de fato constante na minha vida, tá? Então, assim, o que é que você faça, tá? Assim, é você alimentar isso, nem que seja diariamente, semanalmente, mensalmente, trimestralmente, sei lá. É importante que você alimente isso. É importante que você regue. É como se fosse uma semente dentro de um solo. Para esse solo, para essa semente poder germinar e crescer, você precisa o quê? Alimentá-la. Com luz, com água, com nutrientes. Você precisa alimentar. Então, assim, é como um corpo também. Se você treinar diariamente, você vai estar condicionado. Se você treina esporadicamente, você está mal preparado. Simples assim. Assim como você tem que ter essa rotina. Poxa, eu tenho rotina de gravar vídeo toda semana, 2 vezes. Faço live toda semana. Então, assim, tá vendo minhas rotinas? Mesmo que eu não dê aula de fato em alguma escola ou até na minha própria escola,
Não significa que eu não estou alinhado com outras coisas. Eu estou alinhado, faço vídeo, faço live, faço outras coisas para que, sim, eu esteja mais próximo desse tipo de propósito, tá? Esse é o primeiro ponto. Tenha rotinas e crie hábitos na sua vida para você se alinhar desse propósito. O segundo ponto é você manter a resiliência e a motivação. Por que isso? Cara, eu quero que vocês entendam da forma mais simples possível. Que é a seguinte, cara, nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Não vai. E para isso que a gente precisa ter ambas as características. Primeiro de tudo, você tem que ter resiliência para você entender que nem tudo vai ser legal, nem tudo vai ser do jeito que você esperava, nem tudo vai ser do jeito que você acreditava que seria, e vão ter fracassos, vão ter reveses e vão ter problemas, e você tem que entender que está tudo bem, você tem que se preparar para isso, mas vou te dar um exemplo. Minhas lives, tem dia que não dá ninguém. E aí o que eu posso fazer? Eu tenho que permanecer lá. Eu não vou cancelar a minha live no meio do caminho. Não, eu nunca paro nada no meio do caminho. Eu vou até o fim. Então, assim, eu sigo firme e forte, tipo, que eu acredito. Porque ai, Jesus, eu acredito piamente no poder que minhas lives têm sobre as pessoas. Então, assim, eu falo isso pra vocês porque, cara, é isso. A vida é isso. Segundo ponto, além da resiliência, é a motivação. E motivação é para você entender que, assim, o que te deixa animado para você fazer as coisas? Porque motivação não é euforia, não é tipo, oh yeah, vou começar a fazer tudo e tipo, felizão, acordar todo dia feliz pra cacete. Não, motivação não é isso. Não é. Só que assim, qual é a minha maior motivação? É plantar conhecimento. É plantar, é semear ideias, inspirações na cabeça das pessoas para que elas se tornem pessoas melhores. Nem que seja uma única pessoa. Esse é o minha maior motivação. Isso me motiva, isso me inspira. Então eu falo para vocês, o que te motiva, o que te inspira você acordar e falar assim, tá, beleza, eu vou fazer isso. Eu não busco reconhecimento alheio, mas eu busco poder para passar essa informação para agregar na vida de alguém. Independente se vai agregar ou não, eu não sei. Eu só sei que a minha mensagem está sendo mandada. Então, esse é o ponto, tá? E aí, não é você só ficar somente nisso, mas você precisa recarregar, se recarregar emocionalmente. Como assim? Você tem que buscar alguma coisa que te dá prazer para você ter mais motivação. Como? Você tem que entender quais são coisas que te recarregam. Vou te dar exemplos meus de coisas que me recarregam. Tocar violão é uma coisa que me recarrega demais. Adoro, sou apaixonado em música e tocar violão. Meditar sob o sol. Eu amo sol. Hoje está um dia bem nublado aqui, mas assim, dias de sol me deixam muito feliz, me deixam muito alegre, muito contente. E quando eu posso repousar, nem que sejam 10, 20 minutos sob o sol, nossa, isso me dá uma fonte de energia tão grande, principalmente nos finais de semana, eu sou apaixonado. Porque eu falo com as pessoas que o sol me abraça. E de fato ele faz isso. Eu fico ali debaixo do sol, meditando, olhos fechados, prestando atenção ao som dos passarinhos, da natureza. O som dos passarinhos, da natureza. Cara, eu já tô bocejando mais que normal. Outra coisa, eu gosto muito de... Outra recarga muito boa é correr sozinho em trilha. Gosto demais. Gosto muito de subir montanhas. Então, assim, essas são atividades maravilhosas para o meu desenvolvimento, para que eu consiga me manter motivado. Ou seja, pô, preciso me motivar. Cara, eu toco um violão. Eu preciso me motivar. Eu vou subir uma trilha, eu vou subir uma montanha, eu vou correr, eu vou meditar no sol. Eu preciso dessa energia para eu ter mais motivação. E, obviamente, para eu aguentar mais porrada, para ser mais resiliente. Ou seja, resiliência nada mais é do que a capacidade que você tem de cair e levantar. Então, assim, para eu ter essa capacidade de levantar depois de um tombo, eu preciso me reenergizar. E é como que eu me reenergizo? Fazendo esse tipo de coisa. E aí você tem que achar o que faz sentido para você. Como que você vai se reenergizar fazendo as coisas que você quer, tá? Esse é o segundo ponto. Qual é o terceiro ponto? Impacte positivamente os outros. Para você viver bem com o seu propósito, é você entender que tudo que você faz na vida, você vai impactar outras pessoas. Cláudio, mas eu sou lixeiro.
você impacta a vida das pessoas. De que jeito? Você mantém a cidade limpa. Você ajuda as pessoas a manter a limpeza e organização de ambiente. Ou seja, qualquer coisa que você faça, você impacta a vida das pessoas. E você precisa entender como você vai impactar na vida dessa pessoa. Porque você pode impactar positivamente ou negativamente. E aí cabe a você entender qual é o impacto que você está gerando na vida das pessoas. Então, assim, tudo que eu busco fazer na minha vida, todos os trabalhos, todas as aulas, todas as carreiras na qual eu atuei, eu sempre busquei impactar positivamente as pessoas. Eu já fui garçom, eu já fui Uber, eu já fui chapa, carregando chapa, não sei se você entende o que é chapa, mas é carregador de mercadoria, carregava caixa de 30, 40 quilos nas costas. Então, assim, eu já fui de tudo um pouco, já fui gerente comercial, e entre outras atividades que eu já tive. E assim, tudo. E hoje, como professor, como consultor, eu busco inspirar positivamente as pessoas. Eu busco sempre plantar uma sementinha do bem na vida dessas pessoas. Por quê? Isso te dá mais gás. Quando você faz algo que, assim, você sente que está impactando positivamente, isso te dá um impacto, não sei te explicar, mas dá um senso de pertencimento muito gostoso. E aí você busca, quando você faz isso, você, assim, se torna referência na vida das pessoas. Porque eu tenho certeza de que muitos dos alunos que tiveram aula comigo, muitos dos clientes que tiveram consultoria comigo, muitos dos clientes que já foram atendidos por mim, independente do ramo que eu trabalhei, eu tenho certeza que alguns olham para mim com carinho e falam assim, caraca, aquele Cláudio, nossa, não tinha igual. Ele me atendia como ninguém. Então, assim, eu falo isso para vocês porque, de fato, é uma coisa que você precisa entender. Impacte as pessoas positivamente, porque você sempre impacta, tá? Então, assim, eu, Cláudio, fico extremamente feliz quando as pessoas me mandam mensagem e começam a ler, começam a praticar atividade física, começam a fazer uma meditação, começam a se priorizar de fato, a se amar. Por quê? Porque é o que eu prego, é o que eu quero que as pessoas façam. E é o que eu desejo que as pessoas façam, que elas desenvolvam. Então, assim, eu falo para vocês, encontre o impacto positivo que você pode gerar na vida das pessoas, independente do que você faça. Se você faz serviço, se você vende produto, você impacta positivamente na vida das pessoas. Entenda como você pode impactar e, obviamente, fortaleça isso na sua vida para você ter um propósito mais fortalecido ainda e para você acreditar mais nele e para as pessoas poderem te reconhecer porque você faz isso, tá? E o quarto e último desafio para você poder viver com o seu propósito é refletir e ajustar o seu caminho. Por quê? Você sempre tem que avaliar se você está seguindo no caminho certo. Eu falo isso para vocês porque às vezes você acha que está fazendo as coisas certas, mas não está. Eu vou te dar um exemplo. Olha o bocejo de novo. Eu acho que é esse tempo. É o tempo. Eu faço vídeos e lives e às vezes não dá resultado e às vezes dá. E aí eu tenho que pensar, será que isso daqui que eu estou fazendo é certo? Será que isso daqui que eu estou fazendo é legal? Será que isso aqui que eu estou fazendo faz sentido? Eu preciso entender isso também. Porque não adianta eu achar que faz sentido e se não está fazendo sentido. Não adianta eu fazer uma coisa sem acreditar muito nela. Então, assim, eu busco avaliar os meus resultados, assim como meus clientes, assim como minhas palestras, assim como qualquer coisa que eu faça, eu busco avaliar os resultados para ver se está dando certo, se está dando errado. Então, assim, eu avalio os cursos que eu vou fazer esse ano, eu avalio as rotas que eu vou seguir esse ano para ver se de fato eu vou segui-las ou se eu vou ter que fazer algum ajuste. Então, esse quarto e último ponto é para você reajustar e identificar se o seu caminho está sendo feito da forma correta. E assim, será que vai ser o mais certo esse caminho que eu vou seguir? Eu não sei. Eu só vou saber fazendo o quê? Tentando. Eu prefiro saber me arriscando, sentindo, vendo o que está acontecendo, ver o que está dando. Porque aí sim, de fato, eu estou botando a minha pele em risco para sentir isso daqui. E se der errado, beleza, pare e segue em frente. Vai achar uma outra rota. Tá dando certo? Beleza, siga e fortaleça. Então, é dessa forma que você tem que fazer, ok? E aí, a gente finalizou a nossa série de hoje, trazendo esse conteúdo, esse conceito aqui para vocês. E é com muita felicidade, com muita satisfação
que eu conto que a gente está finalizando a nossa segunda série no YouTube. E dentro desses 5 meses que eu estou aqui, fazendo vídeos e tudo mais, eu sinto que cada vez mais eu estou melhorando. Obviamente, tem às vezes os meus erros, por exemplo, esse vídeo ficou cheio de bocejos, infelizmente, mas eu entendo que cada vez mais eu estou melhorando, eu estou aprendendo, eu estou trazendo novos aprendizados, novos conceitos, novas informações para que você se torne uma pessoa melhor, para que você protagonize a sua vida, para que você consiga alcançar de fato aquilo que você tanto quer. E assim, quando a gente é mais evoluído, um ser melhor, a gente tem mais chance de alcançar os nossos sonhos. Então, assim, para eu poder finalizar esse vídeo de hoje e essa série aqui de hoje para vocês, eu quero deixar uma frase de um cara que eu levo essa frase como um mantra na minha vida e eu sou apaixonado por ela, de um cara chamado Ralph Waldo Emerson, que a frase é a seguinte: torne-se necessário alguém. E essa frase, ela mexe muito comigo porque o nosso propósito está diretamente alinhado a isso. Quando a gente se torna necessário a uma pessoa, a gente se torna de fato parte da vida dela. Não que ela vá se tornar dependente de nós, mas que ela vai se tornar uma pessoa que nos estima, uma pessoa que nos admira, uma pessoa que olha para a gente com muito carinho, com muita admiração e com muito apreço. E eu falo para vocês o seguinte: a partir do momento que você se torna necessário a alguém, você se torna imortal, digamos assim, porque a pessoa nunca vai esquecer de você. Ela sempre vai lembrar de você, ela sempre vai estimar por você, ela sempre vai te desejar boas coisas. Então, assim, a dica que eu quero dar para vocês hoje, no vídeo de hoje, é: torne-se necessário a alguém. Se torne necessário na vida de alguém. Se torne de fato necessário para que a pessoa olhe para você e ela fale assim: caraca, eu quero estar perto de você durante um bom tempo, porque você me alegra, você me faz bem, você me acrescenta e me agrega. Porque é isso que eu quero fazer na sua vida. E é isso que eu tenho certeza que você é capaz de fazer na vida das pessoas. Então, se torna necessário às pessoas, porque sim, de fato, elas precisam de você. Em alguma área, mas elas precisam de você. Tá bom? Então, no mais, é isso. Muito obrigado por você assistir. Peço 1000 desculpas pelos milhões de bocejos, mas espero que esse vídeo tenha ficado bem claro e bem lúcido para vocês, que vocês se tornem pessoas melhores, protagonistas da sua própria vida e que você consiga, sim, se tornar necessário a alguém, que você consiga viver com o seu propósito através dessas atividades que eu passei para vocês, tá bom? No mais, um beijo muito grande. Se você gostou, deixa o joinha, comenta, compartilha com quem fizer sentido e a gente estará junto no nosso próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!